Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um episódio do Dança Podcast. E hoje, mais uma vez, estamos aqui com uma convidada especial. O nome dela é Raíssa Matos. Dá um oi pra galera, Ra. Oi, gente. Maravilha. Ela é protagonista daquele vídeo famoso que tem uma moça dançando com um gari no Rio de Janeiro. É ela. Ela é referência em São Paulo, é referência no samba de gafieira, dança outras coisas também, mas é uma das minhas referências no samba de gafieira da galera de São Paulo. E hoje ela vai contar um pouquinho de como foi a história dela no início da dança, como ela iniciou e entre outras pautas aqui que a gente preparou para ela. Bom, vamos começar contando quanto tempo você está na dança, Rá. Se apresenta, fica à vontade, teu espaço. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Raíssa Matos e eu estou na dança há 11 anos, mais ou menos. Me sinto meio baby ainda falando de dança, porque você vai conversando com as pessoas da dança e estão há muito mais tempo, então me sinto baby. Mas assim, mesmo assim, 11 anos que passaram super rápido, quando eu vejo já são 11 anos aí dançando. Que legal, achei que fosse mais tempo mesmo. Eu me sinto muito baby mesmo. Boa. Então, são 11 anos já praticando dança de salão. E Isso. há quanto tempo você trabalha com dança? Eu trabalho com dança há 8 anos. Ah, entendi. 8 anos. Então, vamos contar um pouco da história do porquê que você começou a dançar. Bom, porque eu comecei a dançar. Primeiro que eu sempre gostei de esporte na minha vida e sempre tive interesse por dança também. Tudo relacionado a corpo sempre me interessou, né? E eu era daquelas que via os Filhos do Sol, sabe, na TV e queria dançar junto, só que eu morria de vergonha de dançar junto, então eu ficava só olhando. E quando dava uma dançadinha assim, ó. Mas eu sempre tive interesse na dança, mas nunca parei para fazer aula, para buscar aula, enfim. Então, durante o ensino fundamental e médio, eu fiquei basicamente naquelas brincadeiras de fazer gincana, montar coreografia. Então, eu era a coreógrafa das gincanas, montava, a gente ganhava, importante esse ponto. Mas eu sempre quis fazer hip hop, na verdade. Eu tinha esse interesse principal, assim. Mas eu conhecia a dança de salão e pensava em fazer dança de salão, só que mais pra frente. Até que em 2010 eu comecei a buscar danças aqui na região, escolas de dança, e eu não gostei de nenhuma aula de hip hop, assim, especificamente. E caí no André Odilhoff perguntando lá, espaço de dança André Odilhoff, perguntando se tinha hip hop, não tinha, mas me ofereceram outras danças. E era tipo, a última escola que eu tava procurando, já tava desistindo. E daí nessa eu falei, ai, vou tentar. Daí a recepcionista até perguntou, olha que interessante, ela falou assim, você quer fazer uma aula experimental? Porque meu pai já tava pegando o cheque para deixar lá. Ela falou assim, você não quer fazer uma experimental para ver se você gosta ou não? Eu falei, não, eu sei que eu vou gostar. Eu já meti essa, já vou gostar. E eu tinha uma vontade maior pelo samba de gafieira, mas eu entrei em curso de dança de salão, que tinham vários ritmos, né? E de fato a escola, o carro-chefe da escola é o samba de gafieira, e de fato acabei me apaixonando pelo samba de gafieira, porque encontrei amigos lá, né, que não eram da mesma turma que eu, mas acabei conhecendo, a gente saía pro samba, então acabou ficando samba, assim, como forte, mas começou assim, Legal. principalmente assim. Aí, então você abandonou um pouquinho a ideia do hip hop e começou a mergulhar de cabeça na dança de salão. Exatamente. E fazia muito sentido para mim. Eu criei sentido nisso também. Porque eu pensava, nossa, mas o hip hop, como é que eu vou dançar o hip hop, tipo, numa festa, numa balada, sabe? E não fazia muito sentido. Enquanto a dança de salão, eu treinava nos bailes e saindo, e fazia super sentido você chamar alguém para sair com você para dançar. Então eu comecei a gostar dessa ideia, assim, começou a fazer muito sentido. Legal. E quantos anos você tinha em 2010?
Putz, gente, eu preciso pensar, pera. Eu tenho 29, eu vou fazer 30 esse ano. Vai fazer 30, então você Então, tinha. 19. É, você tinha. Foi há 11 anos atrás. É. Beleza, show. Então você começou com 18 para 19, mais ou menos nessa época. E Velhinha também. até. Todo mundo começa. Não, até que foi. Se você parar pra pensar, nessa época não era tão comum os jovens dançar, né? Tinha, mas não era tanto, né? Isso é que assim, faz sentido. Mas no começo da dança, eu acabei encontrando pessoas que faziam dança tipo há 1000 anos, sabe? O Vinícius começou com 10 anos, não sei quem começou com 11. E daí eu falava, gente, eu comecei muito tarde. Mas é verdade, depois eu fui encontrando pessoas que começaram mais tarde. É. E há 10 anos atrás isso era menos comum ainda, né? É porque assim, você teve pessoas específicas que começaram muito cedo. Eu comecei, por exemplo, com 14 e 15. Olha, Até que, novinho. até que foi relativamente cedo. Mas na minha época também, aqui na Baixada Santista, não era muito comum os jovens dançando, né? Há 10, 15 anos atrás. E aí você começou a dançar e você, nessa época, você fazia alguma outra coisa? Você tinha o teu círculo social, tuas amizades, provavelmente. E aí começou a se inserir nesse mundo da dança, o que normalmente leva para outro círculo social, né? Como é que foi essa transição? Então, migrou totalmente, né? A dança faz isso com a gente. Você leva a picada e já era. Depois que você tomou a picada, seu rumo muda. Então, de fato, isso aconteceu. Eu, eu nessa época eu já estava na faculdade, mas os meus amigos, assim, que eu sempre saía firme, eu tinha os amigos da faculdade que saía também, mas a galera da escola ficou firme e forte ali, a gente saindo. Na época eu também namorava, eu namorei por 7 anos com o Eric, que era amigo dos meus amigos, então era todo mundo no mesmo rolê. Só que eu gostava de balada pelas amizades, mas eu não gostava pelo ambiente. Então, no momento que eu conheci a dança de salão, que o intuito era ir para dançar, então já mudou minha vida. Eu falei, é isso que eu gosto. Então, comecei a me empolgar muito para esse lado. Inclusive, hoje em dia, eu converso com meu ex loucamente, assim, a gente é muito amigo, e ele até brinca, ele falou assim, não quero mais ninguém na minha vida de dança, não quero namorar ninguém de dança, não sei o que, pegou um trauma, assim, mas ele fala zoando, obviamente, mas é porque todo o meu tempo livre eu queria ir para baile, eu queria dançar, e minha vida era muito louca na época, porque eu fazia faculdade de sistemas de informação, daí eu trabalhava no Itaú. Assim que eu saí da faculdade, eu comecei a fazer pós-graduação. Então, assim, eu não tinha tempo. Daí depois eu comecei a dar aula de dança também, que daí era mais um segundo período trabalhando com dança, indo para academia. Então, assim, teve uma época que eu dormia 4 horas por noite. Caramba. Então, e trabalhava de final de semana na área de TI, porque eu dava plantão também e tudo mais. Tinha os ensaios de final de ano. Então, era uma loucura a minha vida e assim, eu não queria deixar, porque assim, eu poderia escolher não ensaiar e não dar aula de dança, mas pergunta se eu quis fazer isso. A dança puxa, sabe? Aham. Que legal, eu não sabia que você trabalhou na área de TI, meu. Muito legal. E então Trabalhei, você se formou e fez pós, é isso? me formei, fiz pós. Eu me formei, daí um ano eu fiquei só trabalhando no Itaú e depois eu entrei para pós-graduação. E daí logo em seguida foi quando eu fui para a Austrália. Boa. Uma coisa atrás da outra. Aí você foi pra Austrália, eu vi um pouco da tua história em alguns vídeos no teu Instagram, que primeiro eu queria saber o porquê que você foi pra Austrália, me conta um pouco desse gatilho e depois a gente vai falar um pouco sobre o retorno da Austrália, que foi quando você tava na parceria com o Vini e tal, e algumas coisas aconteceram que você contou em vídeo com ele. Sim. Agora me conta É, por que você abandonou tudo e foi pra Austrália primeiro? Só deixando claro, a parceria com o Vini já estava acontecendo antes da Austrália, então eu tive que também abrir Ah, mão disso, olha. mas eu já entrei. N mil fatores. O principal é trauminha de inglês de criança. Quando eu tinha 7 anos, eu queria, porque queria fazer aula de inglês, queria aprender inglês. E não era comum nessa idade ter classes, né, salas com essa idade.
Então, e daí nessa, meu pai me inscreveu lá e recebi a ligação que abririam turmas para a minha idade. Então, eu resolvi fazer, entrei. E daí é aquela aula que é português e inglês, né? Porque é para criança. E eu só indo bem, eu tinha um amiguinho que morava no mesmo prédio, então a gente ficava, tipo, competindo nota, sabe? Olha, eu tirei 9, olha, eu tirei 10. Só que daí a cultura me passou, me pulou 2 níveis. Só que eu, com 9 anos, eu caí com a galera de 11 anos. E nessa idade é muita diferença, assim, muita diferença. E a aula já era toda em inglês, então eu comecei a ficar com vergonha, eu não queria falar, eu não queria estudar, eu não queria. Então eu não participava de verdade da aula. Enfim, comecei a levar na barriga, daí eu peguei recuperação, coisa que eu nunca fiz, aconteceu na minha vida. Então, eu não conseguia falar para os meus pais também, porque era a que ia super bem, a que estudava super, a que tirava altas notas, também não queria dar essa decepção. Então, eu fiquei segurando por um tempo, tentando lidar com isso, mas acabava sendo os piores dias da minha vida, os dias do Caramba. inglês. Uma coisa que Daí, era gostosa, que era uma competição sadia, que era uma evolução que você sentia. E olha só como fica marcado na nossa vida, né? E aí isso se e tornou um só o fato trauma. de terem me falado, né, Caramba. pro meu bem, Aham. isso não foi bom para mim. E daí, né? E eu achei que eu ia conseguir, né? Acompanhar em algum momento, mas eu também, eu morro de vergonha, gente. Ninguém acredita nisso, mas eu tenho minhas vergonhas, Uhum. minhas timidezes. Mas daí eu contei pro meu pai, e daí ele me tirou super tranquilo, não, tudo bem, eu entendo. Eu tentei depois numa escola de bairro um pouquinho menor, mas já era fato, eu não gostava de inglês. Eu, na época, eu tinha aquele CD Malhação Internacional, sabe? Parei de ouvir Malhação Internacional, parei de ouvir tudo. E Caramba. hoje em dia eu vejo o lado bom disso, que eu comecei a ouvir muito pagode, Inimigos da HP, Jeito Moleque, comecei a ir pro samba, ó. Olha aí, ó, um lado bom, Aí que tá vendo? despertou o interesse, tá vendo? Tá vendo? Mas a partir daí, eu vi um texto em inglês e eu ignorava. Sabe quando você bate o olho e já nem quer ler? Então eu fazia isso. Só que isso era algo que eu sabia que eu tinha que, tipo, ir pra fora pra começar a aprender inglês, porque na escola eu não ia conseguir, não ia dar conta. Então isso já tava nos meus planos, assim, ir pra fora aprender inglês. E daí eu decidi pela Austrália e eu não sabia quando eu ia fazer isso. Daí, na minha cabeça, o melhor momento foi porque eu já não estava querendo mais ficar no Itaú. Eu já estava querendo sair. E a minha o meu TCC da pós e da graduação também foi voltado a marketing, marketing digital, endomarketing, cross-mídia. Então, e eu gostava desse assunto, eu gostava de ler sobre isso. Então, eu pensei em ou mudar de empresa ou mudar de área para marketing. Só que se eu saísse da empresa, se eu entrasse numa nova, quando é que eu iria viajar e fazer o intercâmbio e tudo mais? Então, eu decidi agitar isso o mais rápido possível. Aproveitei a época de demissões do Itaú para fazer isso meio que na correria, correndinho. E uma outra parte de mim, então esse foi o motivo principal, mas uma outra parte de mim também pensava em trabalhar com dança. Só que daí eu precisava largar tudo para trabalhar com dança. Só que eu não sei se eu teria coragem de largar um emprego estável em empresa e tudo mais, tudo certinho, com graduação e pós-graduação para viver de dança. Então, a Austrália foi bom para isso, que zerou, né? Zerou a minha vida, fui para lá, fiz o que eu já queria fazer e quando eu voltei, eu pude escolher. Que legal. Então decidi o que eu ia fazer. Que bacana. E ó, uma coisa muito legal é que às vezes a gente tem. Eu vi isso acontecendo com um rapaz, um amigo de perto, e isso é muito legal. Porque ele tem esposa e filha, inclusive, a gente não tem muito contato hoje, mas eu vi essa transição acontecendo e eu achei bem legal a coragem dele, que é o Thiago Forganis. Ele tem esposa e filha hoje, e ele fez essa transição, eu acho que um pouco antes dela engravidar, mas teve essa coragem de largar um emprego estável que ele tinha também e começar a trabalhar com dança do zero. E ele era, na época, ele foi bolsista da Solon, ele foi nosso colaborador aqui na Baixada quando eles se mudaram. Então, eu acho muito legal isso, uma pessoa que tem uma... No teu caso, você era mais nova,
né? E um dos gatilhos que você usou foi a Austrália. Então, foi legal porque você fez uma transição, eu acho que menos turbulenta, né? E foi até o mais fácil de ter menos traumas, caso não desse certo, graças a Deus que deu, Mas né? eu acho que isso que me ajudou, inclusive, sabe, a decidir por essa troca e tudo mais. Eu falei assim: se eu mudar do nada e não rolar, eu vou ficar muito triste. Então, pelo menos teve um motivo ali no meio, teve um porquê. Perfeito, Então eu usei como um pretexto, sabe? perfeito. E foi um baita pretexto, né? Porque caramba, você largar tudo pra fazer um intercâmbio é perfeito, né? Ah, vou lá, vou Exatamente. estudar, vou me aprimorar. E fora que era uma coisa mal resolvida aí dentro de você, né? Sim, sim, e foi A muito questão do bom, assim, inglês. porque é muito interessante. Eu ouso dizer que os brasileiros eles julgam muito, tipo, a pronúncia quando você fala inglês e etc. Então eu tinha isso comigo também, assim. Então falar com brasileiro sempre foi muito mais difícil. Enquanto para muita gente é muito mais difícil falar com quem fala a língua, né? Com o próprio australiano, com o americano. E para mim não. E eu cheguei lá falando, é o meu primeiro dia tal, e eu só recebi feedbacks bons, aleatórios, da moça que tava me vendendo chip, sabe? Nossa, mas você fala bem, nossa, mas dá para te entender, nossa, não sei o quê. E eu fiquei um período na casa de uma família australiana, primeiro para eu decidir, para eu alugar algum apartamento, e segundo porque eu queria também viver com os australianos para entender um pouco, né, a cultura e etc. E ela falou, eu pedi desculpa numa hora, eu não sei falar isso, desculpa. E ela falou assim: não, tudo bem, é você que sabe falar a nossa língua, é você que está contribuindo com a nossa comunicação. A gente que tem que pedir desculpa. E eu pensei: meu Deus, que maravilhoso pensar assim, faz muito sentido. Tirou um peso de mim, sabe? Então, isso ajudou muito, porque eles não cobram isso de vocês, Que sabe? legal. Então, sai essa cobrança, é muito mais fácil. Show, show. Muito legal, muito legal. E aí, quanto tempo você ficou na Austrália? Eu fiquei 6 meses, e daí, óbvio, né, Raíssa sendo Raíssa, eu quis fazer um mochilão de um mês, porque eu tinha visto de 7 meses. Porque você vai para estudar 6 meses, só que você ganha um mês livre, assim. Daí eu aproveitei esse um mês para fazer um mochilão na Nova Zelândia. Que legal. Então fiquei no total 7 meses fora. Show. Aí você decidiu voltar pro Brasil. Voltei para o Brasil. E aí? Por conta também do visto, né? Eu poderia ter renovado e tal. E também tinha o Vini aqui. Na época a gente namorava e tinha parceria, então eu já tinha determinado esse período também. Não pensava além Então disso. você foi pra lá namorando com ele? Namorando com ele. Aí voltou, aí continuaram o namoro e a parceria começou daí? Ou. Depois de um mês que eu voltei da Austrália, a gente terminou. A gente Ah, terminou o tá. relacionamento. Entendi. Então, assim que eu cheguei da Austrália, a gente ficou um mês e terminamos o relacionamento. Daí ficou naquela. Eu sempre dividi muito bem. Daí nessa, até na live com o Vini, ele fala: fale por você. Mas eu sempre dividi muito bem, assim, os dois pontos, né? O pessoal e o profissional. E eu pretendia continuar o profissional normal, mas estava muito difícil para ele. Porém, a gente recebeu um convite para ir para o Dançando a Bordo. E era algo que a gente não esperava, porque a gente já tinha Que ido para o tem Dançando a vídeos de Bordo para. vocês dançando até hoje, né? Que você posta lá. Sim, Ah, legal. sim. E eu sempre, a gente foi uma vez ou duas, a gente foi 2 vezes para o Dançando a Bordo como participante, né, como passageiro. Passageiro. E nessa, todo mundo perguntava pra gente: ai, vocês são professores? Vocês são professores? Teve até um dia que a gente lembra até hoje, que a gente saía do nono andar até o quinto, e as pessoas não deixavam a gente chegar no quinto andar, porque todo mundo parava para falar com a gente não era professor. E a gente: não, mas a gente não tá aqui como professor, e todo mundo parando a gente. E a gente falando: não, que loucura esse povo, não é nada a ver. Se forem chamar alguém pro samba, vão chamar a galera do Rio, não. E a gente começou a parceria agora, sabe? Então, na nossa cabeça, seria muito legal, mas seria, tipo, muito impossível. E daí, nesse ano, assim que eu cheguei da Austrália, a gente recebeu esse convite. Então, foi um gás que a gente teve, sabe? Para manter, e a gente ficou.
até a gente ficou até fevereiro ensaiando, porque eu fiquei 7 meses fora, daí a gente montou 2 coreografias para lá, porque a gente ia apresentar 3 coreografias, e assim foi, assim, então foi tipo ensaio atrás de ensaio, a gente se vendo todos os dias montando, então foi um gás que deu pra gente no término, no nosso final de relacionamento, né? E aí deve ter sido uma situação meio complexa, né? Por mais que você tenha separado bem, estar trabalhando com alguém que você acabou de terminar, e eu sei porque eu vivenciei isso também, estar trabalhando com alguém que você acabou de terminar é algo estranho, né? Por mais que o foco pode ser maior do que a depressão, a tristeza, né? Alguma coisa que está lá por dentro. E às vezes o trabalho fala mais alto, ainda mais você que voltou da Austrália zerada, né? Querendo começar do ponto de um ponto inicial que era a dança. E para você, o Vini é mais novo, não é? Ele é mais novo, 3 anos mais novo. Pra você foi tranquilo, mas parece que pro Vini nem tanto. Ele não conseguiu separar muito bem, né? Segundo ele até fala na nossa Ele falou, live, lá no nosso vídeo, que não teve maturidade emocional na época para lidar com isso. De fato, assim, é um pouquinho complicado, mas eu sou um pouco estranha nessas coisas, eu sou meio que o oposto da galera, mas assim, eu preferia vê-lo todos os dias pra meio que ressignificar, sabe? Entender como é que ele seria na minha vida fora desse contexto. Então fazia mais sentido eu ver ele todos os dias e me acostumar com ele de outra forma do que não ver, sabe? Que daí eu sentia que se eu ficasse sem ver ele por 4, 5 meses, logo depois quando eu voltasse a ver ia voltar tudo, sabe? Então eu já ia me acostumando com essa ideia, mas isso é a Raíssa, né? Entendi. Pensando, Você tipo, tava resolvendo as coisas daí dentro de você com mais tranquilidade, ressignificando tudo, entendi. Legal, sim, faz até que sentido. Só que o ser humano é um ser complexo, né? E cada um funciona de um jeito. E pro Vini eu acho que foi maior desafiador. Eu acho que tanto pra ele quanto pra mim. Trabalhar com com a pessoa que ainda você não se resolveu emocionalmente. Então, sim. mas legal que deu certo. E assim, vocês continuaram a parceria durante muito tempo. A gente ficou por 1 ano. Mas daí rolam alguns probleminhas, né, pessoais ali que impediam a gente de fazer algum trabalho e coisas de ciúmes e tudo mais, super entendível. E daí nessa eu me senti presa, né, não podendo fazer as coisas por conta disso. Então eu optei por terminar, assim, só que assim, gente, foi o mais doído terminar essa parceria, pelo amor de Deus. Porque eu sempre amei o nosso trabalho, não imaginava isso acontecendo, mas como a situação estava indo, eu me sentia muito parada, sendo que a partir daquele momento eu tinha decidido viver de dança e uma mulher vivendo de dança, então tudo tipo fica mais difícil, então não podia ficar esperando quando a gente teve que recusar alguns trabalhos em outras cidades, então isso eu senti que estava me travando. Então eu não queria, tipo, ficar me sentindo assim. Então eu decidi terminar, conversei com ele também achou que seria o melhor. E assim foi feito, mas a gente também deixou meio em aberto. Por quê? Porque a gente também tinha uma turma, dia de semana, então a gente manteve essa turma até um período. E daí depois eu ainda chamei ele para uma outra turma que eu ia dar. Então eu já chamei ele também. Então, assim, a gente sempre estava com alguma turma juntos, assim. Entendi. E a gente sempre conversando. Então, lógico que teve um período que a gente ficou um pouquinho mais afastado em relação a projetos. Mas daí, esse ano da pandemia mesmo, a gente ia fazer um projeto, o De Frente para os... Então, isso que eu ia falar. Vocês falam que terminaram, mas eu nunca vi vocês separados. Eu vi vários trabalhos de vocês e assim, eu acho realmente que muita coisa tá em jogo, não é simples assim eu falar de fora que eu amo o trabalho de vocês e acho um pecado vocês se separarem, mas eu vou falar. Eu acho um pecado vocês, de verdade, eu gosto muito e eu acho que a afinidade que eu vejo de vocês dois, eu não vejo assim, eu gosto muito, agora eu vou falar como fã de vocês, tá? Eu gosto muito do Danilo dançando, acho ele muito legal, muito top.
Mas eu nunca vi uma afinidade tão foda quanto a de vocês, velho. A tua e do Vini. E assim, eu acho Né? que criou uma relação legal, porque eu acho que tu tá com parceria, trabalhos com os dois, né? Sim, e a conexão com o Vini também é uma conexão incrível. E a gente fala que a gente quer ficar longe, mas ninguém deixa, o mundo não deixa, sabe? O universo não deixa. Quando a gente vê, a gente tem que fazer alguma coisa juntos. E a gente também zoa muito que é uma relação de amor e ódio, né? Que a gente tá se odiando, no dia seguinte a gente tá se amando, assim, se amando loucamente. Então existe isso, a gente sabe dessa conexão, a gente sabe dessa afinidade, mas por outro lado também rola muita diferença de energia, de expectativas. Foi um pouquinho também que está no terceiro vídeo do Ressignificando, né? Lá com o Vini. E isso vai gerando frustrações, né? De um lado e de outro. Então a gente entendido isso, assim, a gente entendeu que nem sempre a gente está na mesma página, mas que em algum momento a gente pode estar. Então, pensando como se fossem projetos, né? Então, a gente faz um projeto aqui e faz daquela forma. Perfeito. E com o Dan, é um outro estilo de trabalho, né? Tipo, totalmente diferente, mas é muito fácil trabalhar com ele em relação a comprometimento com alunos, em relação a aulas, em relação a muita coisa. Então, assim, trabalhando com o Dan e fazendo alguns projetos aqui, eu falo muito pro Dan também, que eu gosto de ver muito tudo como um projeto, sabe? Projetos. Até para ninguém ficar preso a nada quando, por exemplo, agora eu não tô nessa vibe, eu vou ter que fazer isso por conta da pessoa. E às vezes não, é legal ter sempre duas pessoas que querem aquilo. Então, assim, eu gosto dessa ideia meio aberta, cada um faz o que dá vontade. Óbvio que tem uma relação de respeito, se você quer e tá tudo bem para mim, então eu vou fazer também. Mas também eu acho legal essa coisa mais aberta, não tão fechada. Legal. E a gente se juntou, os três, para a gente fazer esse evento, que ia acontecer dia 31 de maio de 2020, mas a pandemia não permitiu. Mas estava muito bacana, porque a gente estava com ideia de aulas, né? E a gente estava montando também um espetáculozinho pequeno para esse evento, que os ensaios estavam maravilhosos, estava tudo muito bom. E ainda a gente fez um improviso no Forró Feira, se eu não me engano, um evento do Malucos. E a gente dançou um improviso. Gente, aquele improviso, aquela energia que dançou eu, Danilo e o Vini, sabe? Eles me trocando, em algum momento eles dançaram juntos. A energia daquele lugar, a galera em volta, tudo assim foi muito bom e deu mais vontade de seguir com esse evento, sabe? Que legal. Então, vamos ver se rola. Que show, que show. Posso... Eu vi que vocês estavam em alguns momentos ensaiando juntos e eu achei top essa energia. E eu acho que é legal também essa mente aberta de vocês por ter parceria ou trabalhos com algum e outro e tal, mas não descartar a ideia de que podem trabalhar juntos. Eu acho que o ego foi bem deixado de lado, muito legal isso. Eu acho que isso é muito importante para o crescimento da dança de salão. E reforço que a minha opinião tem a ver com a minha parte fã com relação ao teu trabalho e do Vini, porque eu acredito que, talvez, então, me corrija se eu estiver errado, o que vocês estão vivendo é basicamente um homem e uma mulher se amando, mas tendo expectativas e projetos diferentes na vida, né? Então vocês podem ter uma baita afinidade na dança, mas não é só isso que está em jogo, né? Tem muitas outras coisas. Entendi, faz todo sentido. Exatamente isso. Porque se fosse só considerar a dança, as mil maravilhas, né, que a dança provém, eu acho que vocês teriam mantido a parceria, mas tem muitas outras coisas, né? Muitas outras coisas, como o lado humano que está aí em pauta. Sim, exatamente. E são dilemas, né, que a gente vai entrando sempre, porque daí tem hora que você fala, ai, não, mas falta aquilo, falta aquela sensação, aquela dança, tal. Daí, por outro lado, você fala, não, mas falta. Então, assim, envolve muita coisa e muita coisa em jogo. Mas entendido isso, esse que eu acho que é a parte boa. A partir do momento que isso é entendido, é conversado e tá tudo bem, assim. Então, eu acho que é mais por isso. Por isso que eu gosto dessa ideia de projetos, que daí eu acho que faz mais sentido, sabe, pro momento. Até porque eu vi, ele tava também trabalhando muito com tango uma época, com a Gabi.
Então, faz mais sentido, assim, para ele e a gente não pegar nada regular, porque daí eu não gosto dessa ideia de pegar algo regular e ficar saindo ou parando, ou enfim. Então, entendido isso, que com Dan eu já consigo ter algo mais regular ali. A gente tem grupos de estudos de final de semana que são maravilhosos, eu tô morrendo de saudade. Então é isso, sabe? É o momento. Inclusive, teve um history de um ser humano no meio do carnaval no grupo de estudo. Ai, porque o nosso grupo de estudos fica no centro de São Paulo. E daí, na época de carnaval, passa bloco ali na frente. E eu tinha descido para abrir a porta para ele, porque fica com aquela porta fechada, né, para carnaval. Vamos fechar. E de final de semana também fica fechado, que é uma galeria embaixo. E só vejo o outro lá pulando no trio elétrico, aproveitando. É uma energia muito boa esses grupos de estudos, Ah, eu gente. percebi, bem legal. E uma das coisas que. Agora eu tô pegando pontos aqui, porque tem muita coisa que eu acompanho na história da Raíssa, gente, que talvez nem ela saiba. Vou contar um ponto aqui. Eu quero falar depois sobre o Thiago, que é um ser apaixonante, que é o teu amigo que veio aqui pra Baixada, que eu amo esse cara. Mas eu quero falar um pouco sobre a história como eu cheguei até o trabalho de vocês. Eu já acompanhava alguns vídeos de vocês nas redes sociais, já tinha visto algumas coisas, alguns trabalhos. E o primeiro contato que eu tive com vocês foi no São Brasil, que é o evento da Erika e Kuno lá, que vocês deram aula. Que foi através desse evento que eu conheci a Marcela, enfim. E aí teve uma coisa bem especial que aconteceu nesse evento. Primeira coisa que eu vi o quão moleca você é, né? O quão molecona que você é. E, e eu me identifiquei muito com vocês porque eu falei até isso pra vocês e até fiz um vídeo com vocês. Não sei se você lembra. Lembra que eu fiz um Eu vídeo? lembro que você pediu para fazer um vídeo para amigos seus. Isso eu Exato, lembro. exato. Que o Vini, ele era muito parecido com esse amigo meu, que é o Everton. É o Everton Cândido, que ele é do tango, do samba também e tal, e ele é mais tranquilo, mais calmo na aula. E tu era muito espivitada na aula, muito molecona, que é igual a mulher dele, que é a Dani. Então eu achei um absurdo isso. Eu falei, não é possível que eles trabalham com samba e tango também. E eles têm uma personalidade tão parecida assim, que ela também é molecona, e ele é mais tranquilo, mais calmo, ele fala mais calmo, mais controlado. Eu falei, não é possível isso. E aí foi que me apaixonei por vocês, pelo trabalho de vocês, porque primeiro pelo trabalho, segundo pela personalidade de vocês, que é algo que eu gosto muito nesse casal, que são meus amigos pessoais. Enfim, aí teve esse evento no Sam Brasil, e esse foi um dos gatilhos que eu tive na minha vida também, de ver o quanto uma mulher pode ser ativa numa aula. Eu tive vários gatilhos na minha vida de saber o quanto eu era machista, ou talvez ainda seja, a dança no geral, né? Eu me coloco nesse papel também de transformação, de ressignificação. E eu vi você dando aula, e você num papel tão forte, tão importante quanto o Vini, e eu achei muito, muito importante pra minha história, pra minha transformação. Então, isso foi em 2018, se eu não me engano. Então, isso foi um marco pra mim nessa transformação, nesse gatilho, nessa virada de chave. Conta um pouquinho porque assim, eu acredito que vocês tenham crescido juntos, né, na dança. Vocês ascenderam juntos na dança. E aí, dar aula com alguém que você cresce junto é mais fácil ou não? Como é que era o trabalho de vocês nessa época? Eu acredito que é mais fácil. Mas eu não sei se é um caso à parte, se tem essa questão de conexão, né? A gente pensa muito parecido entre aspas, né, em relação ao que a gente entende por dança. Uhum. Então isso facilita muito
a forma, o objetivo que a gente quer, sabe? Do aluno, da aula, enfim, aonde a gente quer chegar com tudo isso. Então, isso já ajuda muito, mas gente, é muito louca essa conexão, porque assim, as pessoas ficam impressionadas, os alunos ficam impressionados, assim, às vezes tem alunos particulares meus que são dele também, e às vezes eu falo uma coisa na aula, pego num ponto, o foco não é nem esse, mas eu pego num ponto, daí a pessoa fala, meu, o Vinícius falou a mesma coisa, e a gente não tava. Isso acontece frequentemente. Então, o nosso olhar também para o aluno e para o ponto que a gente acha raiz, né, é o mesmo. Então, assim, eu não sei se é fácil, porque a gente construiu uma metodologia juntos, ou se é porque há uma conexão antes de tudo. Sim. Então, eu não sei te dizer, então eu talvez, se eu falar que sim é mais fácil, seria diferente se fosse com outras pessoas e não tivesse essa conexão. Então, eu pergunto isso porque você hoje, como uma profissional mais construída, porque antes consolidada, porque antes do Vini vocês cresceram juntos, mas agora que você se juntou com o Danilo, você já tem o seu nome, você já tem as suas crenças, suas verdades, e vocês se juntaram depois dessa estabilidade. Então eu acredito que deve ter sido diferente. Talvez não. Talvez o fato de vocês estarem juntos até hoje pode ser até porque casou, né? Porque deu liga. Eu acho que tem um ponto que eu gosto dos profissionais de São Paulo, de um modo geral, é que há uma preocupação pela didática, pela forma de passar para o aluno e tudo mais. Então, eu também já dei aula com outros profissionais antes do Vini no Andrei, ok? Que eu estava bem no começo. Com o Vi, dei aula com a Érica, que foi incrível também lá no Sam Brasil, no segundo Sam Brasil que a gente participou, foi incrível essa aula. Então, assim, e todas as vezes não teve nenhum problema em relação à aula em si. Então, eu acho que é o respeito, né, acima de tudo. Óbvio que quando a gente tem linhas diferentes, isso pode atrapalhar um pouco, e isso independe do respeito e etc. Você pode ter respeito e ter uma linha diferente. No caso com o Dan, a gente sempre conversou sobre que também não tem problema a gente ter pensamentos diferentes. Tipo, eu posso achar uma coisa de uma forma e ele de outra, tá tudo bem. E a gente deixar isso claro para o aluno. Porque tivemos vivências diferentes, acreditamos em coisas diferentes, a gente não precisa encontrar uma única verdade. Não que exista uma verdade, mas só modo de dizer. Então, não foi difícil, foi fácil. Gosto muito da didática do Dan, da forma que ele dá aula, mas gosto muito mais em relação à energia, que, tipo, gosto muito mais no sentido de isso é importante para mim, ter uma energia boa na aula. Ser engraçada, ser divertida, não ser uma aula pesada. Então, isso acima de tudo. E daí, depois, o resto é muito conversado, sabe? Então, isso é o principal, que nossos grupos são muito divertidos, leves e engraçados. E daí, depois, vem a parte técnica, que, óbvio, é a gente estudar, a gente conversar, e se não bater, se não concordar, é deixar claro, olha, eu acredito assim, ele acredita assado, e tá tudo bem. Inclusive, com o Vi, o pica-pau, por exemplo, eu gosto de passar de um jeito e ele gosta de passar de outro. E daí começa a zoeira, e até nome também. A meia-lua do samba, que é a caminhada, que muitos conhecem, a caminhadinha, eu conheço como meia-lua. Então rola uma zoeira na aula, que eu falo, então, gente, meia-lua. E o mais engraçado é que rola um bullying com o Vini, que eu falo meia-lua, daí o povo fala, meia-lua, por que não falou antes, tava falando caminhada, eu não tava entendendo. Então rola essa piadinha também, sem eu nem pedir. Então, isso também é interessante para os alunos, eu acho, né? Tipo, formas diferentes de passar, de falar, de entender. Legal. Bacana, muito bom. E eu acho, assim, muito importante isso para as pessoas e para mim, e todo mundo escutar isso, esse desprendimento, essa tirar um pouquinho o ego de lado para colocar outras coisas mais importantes em pauta. E isso é muito legal. Já admiro o teu trabalho e admiro ainda mais agora. Top. Aí vamos falar um pouquinho sobre como está sendo esse processo antes de chegar na história
do fulano aí que eu falei, que é o Thiago Gennari, vamos falar um pouquinho de como está sendo o teu trabalho na pandemia. Porque assim, você hoje é uma mulher... Eu tô falando uma coisa, não tô falando uma coisa óbvia. Aliás, tô falando uma coisa óbvia, mas tô falando uma coisa com contexto. Uma mulher empreendedora, professora de danças de salão, que normalmente, antigamente era vinculado, o líder era o homem e a mulher era sua assistente, antigamente. Aí foi construindo um papel importante da mulher na sociedade, e eu acho que a dança reflete muito isso. A mulher foi tendo notoriedade cada vez mais, foi tendo seu papel importante na dança. E hoje a gente vê cada vez mais mulheres trabalhando independentes de homens. E isso é muito legal, porque a gente está se desvinculando cada vez mais de papéis e pensando o quão boa essa pessoa vai ser na minha vida, como profissional ou como pessoal. E hoje você tem o seu trabalho sendo desenvolvido, tanto presencial quanto online. E se eu não me engano, eu já te vi dando aula presencial sozinha também. Sim. Já. E hoje você dá aula online, não só para mulheres, mas também para homens. Sim. Legal. Atualmente, na pandemia, eu não tô no presencial, eu não tô saindo de casa real oficial para valer. Então, eu tô segurando essa bronca aí por um ano. Top. Mas em relação ao online, eu tô com Dama com muito orgulho, que é só para mulheres. Porém, tem homens também. Então, assim, só para mulheres no sentido conduzidas, mas os homens chegam também para fazer aula de conduzidas ou para entender mais sobre como condutores, entender sobre as conduzidas, e muita técnica está envolvida para os dois. É a mesma. Legal. Então, como eu falo muito de estrutura, então serve muito para os condutores e conduzidos. E esse curso foi dado presencialmente algumas vezes, tanto aqui em São Paulo quanto em Brasília. Lá em Brasília tiveram vários homens fazendo a aula, condutores. E é um curso que eu justamente pensei nesse lado de falta a dama entender um pouco do que ela faz na dança. Porque tem esse lado de se deixar levar e se deixar conduzir. Eu entendo isso, eu acho válido. Eu só não acho válido a ideia do não pensa, não faz, só se deixa levar. E entendo que em alguns contextos isso funciona, mas é importante deixar claro que é um contexto. Então, agora você vai se deixar levar. Agora você vai... Então, assim, em alguns contextos eu acho que funciona esse exercício, eu acho que é válido, porém, sou muito a favor da atitude, e quando eu falo atitude, não é atitude falando de mulher, levantando bandeira de feminista, né? Tipo, eu falo de atitude de caminhada, de passada, de movimentação. Tá preciso e convicta do que tá fazendo. E por que eu falo isso? Porque vamos pensar numa base qualquer, seja de samba, seja de zouk, seja do que for. Uma base, os dois estão fazendo a mesma coisa. Faz no samba, pisa, pisa frente e o pisa, pisa atrás. Os dois estão fazendo a mesma coisa. Certo. Ok que na regra do jogo, um vai decidir optar para onde vai. E o outro vai falar, tudo bem, eu aceito, então vamos. Então é a regrinha do jogo, é a brincadeira, que isso pode mudar em alguns momentos, mas vamos assumir que essa é a brincadeira. Mas mesmo assim, isso não significa que toda vez ela tem que esperar essa condução, esse estímulo, exatamente. Então, essa atitude de entender para onde que vai, se colocar com firmeza, como se eu não percebesse quem que está conduzindo. A base é de fato a mesma, é só mudar o abraço. Então, é como se fosse uma brincadeira de eu tô aqui ou eu tô aqui, tanto faz. Mas a base é a mesma. Daí alguém que vai sair do caminho para falar, vamos para lá. Então, eu imagino duas pessoinhas na rua de mão dada mesmo, sabe? E uma indo mais na frente, a outra meio que atrás, assim, correndinho. Sabe criança quando tá distraída, olhando pro lado, assim, do nada tem que sair correndo?
Eu imagino essa cena. Ou uma criança que está lado a lado com o pai, mas é obviamente o pai que está conduzindo aquela criança. Ele que sabe para onde Tem que mais vai. maturidade, Então, perfeito. eu já imagino essa cena assim na dança, como se fosse isso. Então, esse foi o motivo do curso Dama com Muito Orgulho, com essa ideia. Para dançar sozinha, porque eu acredito que a conexão individual primeiro tem que existir para depois ter a conexão a dois. E foi com esse intuito. Sim, já dei aula de casal, né? Samba de gafieira, workshop, Zona Norte, para cá mesmo, para Zona Oeste, sozinha. Mas no online, atualmente, aula de casal, eu tô com o Danilo, que a gente trouxe os grupos de estudos para o online. Legal. Então, atualmente, sozinho, eu só tô com Dama com Muito Orgulho. Entendi. Mas também, se precisar dar aula ou presencial online sozinha, você se vira. Super, super. Legal. Inclusive, você Eu faz. gosto muito dos dois, né? Gosto muito de puxar, como gosto de alguém puxar aula, porque vai tomando outras frentes, né? Vai indo por outros caminhos que você não pensa, que você, nossa, é verdade, posso ir para isso. Inclusive, com o Vi, a gente tinha muito isso de, hoje eu lembro que no Dançando a Bordo a gente tinha 6 aulas. 3 eu que puxei e 3 ele que puxou. Legal. Então, tem um pouco disso. Eu entendo que muitas vezes é mais fácil o cavalheiro puxar pelo simples fato de... É um passinho que normalmente o cavalheiro precisa fazer para a dama responder aquilo. Então, eu entendo que falar primeiro para ele faz um pouco mais de sentido em termos de sequência, né? Entendo isso, não vejo isso como um problema. Mas as aulas que não eram sobre isso, era sobre abraço, sobre conexão, sobre musicalidade, eu que puxava. Legal. E também tem um outro ponto, eu não sei se você concorda, e se não concordar também pode falar, fica à vontade aqui, é pra gente divergir também. Que tá totalmente capaz, tanto num papel quanto no outro, de administrar a aula independente do movimento. Porque por mais que seja mais fácil o homem falar sobre o movimento que ele vai estimular a mulher, eu acho que você também está no seu papel de falar como você se sente sendo estimulada, né? E isso te coloca uma capacidade, uma habilidade de falar sobre aquele assunto. Ou você acredita que não, cada um fala sobre o seu assunto e o teto eu falo sobre como é estimular e você fala sobre como é ser estimulada. Porque, assim, eu acredito que você, pelo que você falou, você acredita que o teto não é só ser estimulada, né? É você colocar consciência naquilo e fazer aquilo com certeza, com habilidade, sabendo o que está acontecendo. Inclusive você encantar aquele movimento, aquele florear, embelezar, tem a ver com a consciência, né? Mas você acredita que o teto é esse da mulher na dança hoje no papel? Ou você acredita que você influencia a dança num geral? Você consegue influenciar movimentações, direções? Super acho, falo isso muito no Dama, inclusive no curso de Dama, com muito orgulho. Eu acho que também são processos. Eu acho que tem que respeitar esses processos. Não tem como a gente querer algo que está lá para frente, que eu preciso entender a estrutura e a base de tudo. Então, assim, sempre quando eu falo de algum treino que tem a ver com a dama, dar um incentivo, estimular ou colocar alguma intenção a mais, ela antes precisa estar ciente que ela conseguiria seguir fielmente o que ele está pedindo. Então, que são exercícios também. Eu falo, se vocês forem treinar, treina como se você colocasse, se só ele colocasse, você segue à risca o que ele pediu, o básico, o simples, o neutro, né? E depois os dois colocam. Então, eu acho que é legal esse treino. Até porque, se eu tô fazendo o meu loucamente, só que eu tô fazendo o meu agora, tô começando a fazer, sei lá, estímulo novo que eu quero colocar. É novo para mim, então meu corpo ainda não vai estar com aquilo muito claro e eu posso atrapalhar o outro.
Então é legal ter essa diferença de treinos, assim. Agora eu que vou pensar, agora você que vai pensar, para um não atrapalhar o outro, senão fica algo muito um em cima do outro. E lógico que depois, com consciência disso tudo, os dois fazendo super funciona. Mas sim, acredito que a dama influenciando, só que ela influencia, eu acredito muito, nada, e é realmente essa palavra, influenciar, não é tipo conduzir. Eu não acredito, pode entrar nesse ponto também, mas eu gosto muito do ponto que ela não conduz, ela só leva para aquele caminho. E é como se simplesmente se eu fosse fazer assim presencialmente com você, na mesma hora você vai fazer isso. Estimular um cumprimento. Exatamente. Qualquer coisa que eu coloque, por exemplo, se a gente está fazendo um romário e eu coloco uma sensação de escova, a probabilidade de você fazer escova também vai ser grande. Uhum, total, perfeito, concordo. Porque eu estimulei a você a fazer isso. Mas não porque eu quis que você fizesse, porque tá muito convicto esse movimento em mim, tá muito claro, tá muito preciso. Perfeito. E daí, consequentemente, você vai fazer. Você faz aquilo com tanta certeza, com tanta convicção, com tanta vontade, que você passa aquilo para outra pessoa. Perfeito, perfeito. Exatamente. Perfeito. Concordo exatamente. plenamente. E esse é exemplos, né? Tipo, de colocar para escova. Mas qualquer coisa de ralentar movimento também. E a gente também tem que entender, conduzidas, que a regra do jogo é ele que tá levando, né? E tem que tomar cuidado para não tornar uma briga. Então, às vezes, eu quero colocar uma intenção, só que eu percebo que essa intenção não chegou. Ou ele não sentiu, seja uma falha minha de comunicação, ou dele, ou dos dois. Não importa. Não importa. Perfeito. Não rolou, segue o jogo. Perfeito. Segue o caminho. Perfeito. Até porque, daí... muitas vezes, os homens não estão preparados para ouvir. Às vezes eu me pego numa situação onde um dos gatilhos da minha transformação nessa visão também foi no Rio de Janeiro, onde uma mulher, eu dancei com uma moça no Samba Maníacos, só que eu dancei zouk com ela, e ela me quebrou no meio, assim, ela me fez fazer umas coisas muito tops que eu não imaginava. Então eu dancei com ela, sendo líder, mas ela muitas vezes assumindo esse papel. Então, e assim, foi uma delícia, foi gostoso, foi uma coisa que eu senti que ela fez sem impor nada, e eu também acredito que tenha me permitido, né? Então, a partir daí, eu comecei a me preocupar um pouco mais para saber se eu estava silenciando acidentalmente a mulher enquanto ela tentava falar. Então essa foi uma dos meus gatilhos. Mas aí existe várias, eu até falo, existem vários cavalheiros, né, pra gente falar sobre isso, assim, vários condutores como exemplos, que cada um tem um perfil, né, tem um estilo. Eu gosto, assim, da ideia de que todos entendam sobre tudo no sentido de, eu sei que existe uma conversa, porque também, muitas vezes, a gente testa alguma coisa, a gente faz alguma coisa, a gente coloca alguma coisa, e o condutor acha que a gente tá errada, que a gente não fez, que a gente errou. Então, tem esse ponto. Mas ignorando esse nicho, tem os condutores que gostam mais de conduzir o dedinho do seu pé, a pisada fielmente, pegar toda a música. E assim, eu falo por mim, quando eu me deparo com esses cavalheiros, eles gostam tanto disso que eles são muito bons nisso. Eles são muito precisos. Então, eu entro na ideia de só vai. Vou seguir exatamente. E a brincadeira torna-se outra. É como se fossem vários joguinhos. Então, aqui, o joguinho é esse. O joguinho é resta um. No outro, o joguinho é formar canastra. O outro, e por aí vai. Então, assim, tem esse joguinho de, nossa, eu vou tentar pegar a musicalidade dele. E essa galera que coloca um pouquinho mais restrito o meu espaço, será que eu consigo brincar sem atrapalhar ele em nenhum momento, sem influenciar ele? Será que é possível eu achar espaço nisso? E eu até coloco um pouco o Vi nisso. O Vi, ele gosta muito de... Ele conduz, é muito convicto e conduz muito precisamente tudo isso. Então, eu sempre quis achar espaços para eu poder colocar o meu.
Então isso também é legal. Não que ele não se deixa levar por mim, que também acontece. Não é o caso mais extremo. Mas assim, eu vou muito na dele. Ele é mais detalhista nos estímulos. Sim, com Dan eu tenho mais espaço. Tem cavalheiros, tipo o Big Léo, que é uma liberdade louca, assim, é tipo liberdade, é condução off total. Então, assim, tem várias brincadeiras nesse meio, sabe? Então, tudo isso, eu acho que tudo é válido. Legal. Então... Mas eu acho que também funciona pra você, me corrija se eu estiver errado, porque você tá muito bem resolvida nessa questão do quando houver espaço eu vou utilizar e quando não houver, tá tudo bem também, eu vou dançar e vou aproveitar o que tem. Sim. Então, Exato. eu acho que esse degrau que você tá é o degrau do... Algumas mulheres gostam do... Ou conduzidas, gostam do... Ele manda, eu obedeço, né? Ainda estão nesse processo. E tá tudo bem, são linguagens, né? São formas. Algumas gostam do... Ele conduz e eu sigo. E algumas, eu acredito que estejam no degrau do... ele conduz, ele sugere, eu sigo, se eu tiver vontade, mas eu gosto de sempre... ela permite seguir, né? Ela permite ele estimular, mas eu gosto sempre de dar uma pitadinha, de transformar aquilo a meu bel prazer, né? Então, e quando ela chega nesse degrau, ela começa a olhar e falar assim, tá, nem sempre precisa ser assim. É uma coisa gostosa, é uma coisa natural, que vai acontecer, porque eu vou permitir que ele me estimule, mas eu também vou deixar ele guiar a dança num geral, né? Eu acho que você chegou num patamar que você não tá mais preocupado, o teu ego não tá falando, né? Você não tá preocupada, não, eu quero impor, eu quero ser uma mulher ativa, feminista e tal. Eu acho que não é essa a briga, né? A briga... Eu sempre simples, né? Tipo... Eu sei, é engraçado, porque por outro lado também todo mundo fala que eu amo, você faz muito enfeite, eu amo os enfeites que você faz. Eu falo, mano, eu faço muito enfeite. Porque assim, eu não sou de levantar a perna, sabe, eu não vejo muita coisa acontecendo. Então se eu faço alguma coisinha é porque eu ouvi alguma coisinha na música e meu corpo, sabe quando tem uns espasmos assim, ó? Que é as minhas perninhas fazendo porque eu ouvi alguma coisinha. Mas assim, na minha cabeça, eu não tô pensando em fazer alguma coisa, sabe? Óbvio que tem esse momento, tem esse treino, tem várias danças que são assim. Mas assim, se me deixar fazendo só o simples, sem fazer enfeite nenhum, e eu falo, gente, se me deixar dançando só a base, um baile inteiro, eu vou estar felizona. Nossa, sou feliz. Sou muito feliz. Então, assim, se tiver conexão entre os dois, com a música e fazendo só a base, de verdade, eu sou muito feliz. Eu até estava contando para as minhas alunas esses dias que eu teve um baile antes da pandemia que eu fui dançar bolero com o Nadson. Ele tem uma escola de dança e dança muito em bailes contemporâneos e tudo mais. E eu nunca tinha dançado com ele. Eu fui dançar bolero com ele, dancei uma, eu sou dessas que eu acabo dançando várias com a mesma pessoa. Eu danço uma, danço duas, danço três, danço quatro. Daí ele começou a dançar só base, as últimas músicas nossas foi só base. Então é muito interessante porque pareceu que ele estava me sentindo e sentindo que eu gosto e acabou ficando só na base. Então, a gente começou de uma dança de um bolero, com bases e passos e tudo mais, e o final, assim, quando a gente parou de dançar, a gente acabou de dançar só música, tipo, que só tinha base. Que legal. Então, eu achei isso muito interessante, que normalmente a galera faz o inverso, né, o processo inverso. Uhum. E não, ele só foi fazendo base e eu saí felizona. Base. E você sentiu que tinha a ver com o fato dele ter sentido, se conectado mais com o que você gosta, com o fato de não precisar de muita coisa, de muita informação. Legal, show de bola. Eu sempre curti essa ideia mais pela sensação, né? Então, se um enfeite acontece, é mais pela sensação do meu corpo, não porque eu quero mecanizar ele, eu quero que ele aconteça. Então, é muito porque a música pediu, só que o meu corpo tá indo para aquilo, então saiu alguma perna ali. E daí depois, óbvio, você vai deixando essa perna um pouquinho mais bonita, porque ela saiu toda torta naquele momento, então é isso. Mas isso enquanto dançarina ou enquanto professora também? Exatamente, como profissional, porque assim, eu nunca me liguei em enfeite, nunca fiz aula de enfeite e nunca me preocupei com isso. Eu sempre me preocupei com a sensação,
com essa ideia de eixo, pivô, equilíbrio, torção, mais com isso, alcance, do que com qualquer outra coisa em relação a enfeite. Então, eu sempre me foquei nisso. Eu acho que o enfeite é meio que consequência, sabe? Sim. Quando toda hora você está escrevendo com a mesma letra e daí chega no final o seu A sai com uma gracinha a mais. Mas porque de tanto você escrever esse A, uma hora ela saiu bonitinha. Legal. Então é mais por isso, assim. Legal. Show de bola. Bom, a gente falou bastante sobre a história da Raíssa. Agora vamos falar um pouquinho sobre as pessoas que contribuem na nossa história. E uma das pessoas que veio até mim, que eu fiquei impressionado de saber que ele ainda não tinha começado a dançar, e é sempre assim, né? Santo de casa não faz milagre, né? É sempre assim. A pessoa é nossa amiga durante anos, não faz aula com a gente, aí vai pra outro local e começa a fazer aula. O que eu não achei um problema, né? Afinal, ele veio fazer aula aqui na casa. Fiquei muito feliz de ter conhecido o Thiago. E conta um pouquinho de como foi esse processo, porque parece que ele veio através de indicação sua. Sim. Então, exatamente. Como é que o Thiago surge na tua vida? E conta essa história aí, por que ele nunca dançou contigo? Eu não entendi. Thiago é um karma na minha vida. Aquela. O Ti, ele estudou comigo na 7ª série, isso é o quê? Ai, gente, não sei fazer conta. 2000 era a 3ª série, 2001, 2002, 2003, 2004. 2004 ali, a gente se conheceu, então faz muito tempo. A gente estudou junto na 7ª, 8ª, primeiro talvez. Só que a amizade ficou porque eram os mesmos amigos, aqueles amigos de infância que eu falei, da galera da escola, e a gente é muito próximo, muito junto. E eu moro do lado do colégio, do lado. Então, assim, era todo mundo vir aqui, ficava jogando bola aqui no meu prédio. Então, assim, foi aquela fase que não era só escola-casa. Não, era escola, durante a tarde a gente ia pra escola, a gente ficava... Enfim. E o Thiago é um dos meus melhores amigos, né? E eu sempre quis, meu sonho era que esses meus melhores amigos dançassem. Sempre foi o meu sonho. Sempre, sempre, sempre. Só que sempre insisti, sempre ofereci aula de graça, fiz de tudo nessa vida, tentei unir todo mundo para fazer um grupo. Nunca deu certo. Daí eu desisti, falei, quer saber, também não quero mais, dane-se. Mas o Tien, de todos eles, era o que minimamente se interessava pelos vídeos, via os vídeos, comentava muito em vídeo meu e do Vini, gostava muito. E daí eu comecei, isso eu achei muito interessante, que eu comecei a mostrar pra ele, principalmente o lado musicalidade, sabe, nos vídeos. Eu falei, olha isso daqui, pega isso, não sei o que, olha que foda, não sei o que. E assim, mesmo sabendo que no começo é difícil a pessoa entender o que tá pegando no movimento em relação à música lá atrás, né? Uhum. E beleza. Só falava, só mostrava, sem pretensão nenhuma. Daí ele decidiu, ele foi morar em Santos, né? E daí ele decidiu fazer aula de dança. E foi meu primeiro pensamento. Ah, que maldito, né? Agora em São Paulo não queria fazer não, né? Agora tá querendo, bonitão. Daí eu falei assim, tá, eu tenho contato. Daí eu fui, passei, nada. Demorou. Daí eu insisti. Falei, Ti, tá, vai aqui. Daí ele foi. Eu falei, olha só, não é que ele foi mesmo? Eu já perdi fé, assim. E daí ele foi, e ele super gostou, sempre vinha falar, e assim, durante o período era só dança que ele falava muito. Ele começou a vir de final de semana aqui para São Paulo para fazer aula comigo. Então eu falei assim, nossa, tá interessado mesmo. Foi em baile comigo no meu aniversário, ele foi em uns bailes também. Então, assim, ele super gostou, super se empolgou. E o que eu achei impressionante é que parecia que o lado musical tava mais claro para ele. Eu não sei se você sentiu isso, a gente nunca conversou sobre isso, né? Não. Mas eu não sei se você sentiu isso, mas eu sentia que ele tinha esse lado, sabe? Quando a música parava, ele parava. Eu falava, oxe. E isso não é tão comum, não sei, pelo menos eu com a minha experiência de alunos iniciantes, não é tão comum isso, porque a gente fica no tum-tic-tum. Uhum. E é
e tá ótimo, é o processo mesmo. Mas ele não, e daí eu falava, meu, que loucura. E eu senti muita falta no meu começo dessa musicalidade. Então, por isso que eu gosto de ligar o beatzinho sempre. Só que foi muito interessante que eu senti, e ele vinha comentar nos vídeos, de uma pessoa, de outra, comentando sobre a musicalidade. Eu falei, nossa, que demais. A conversa que eu tive com ele antes da dança, super, Reverberou. tipo, fez sentido. Perfeito. Que legal, cara. Olha só, para quem não conhece, esse rapaz é o Thiago Gennari que a gente tá falando. Ele é um aluno da casa, aluno da Raíssa, é amigo de infância da Raíssa também. E é um cara que, sabe aquela pessoa que quando você conhece, você se apaixona? Esse é o Thiago. Meu, é impressionante. Eu nunca senti uma energia tão gostosa em abraçar alguém. Um cara carinhoso, carismático, todo mundo gostou dele aqui. É impressionante. E a Raíssa não é diferente, né? Essa molecona. É que ela tá aqui, ela tá bem comportadinha. Se vocês virem. Se vocês virem, Plena. se vocês virem os vídeos dela, vocês vão ver como ela é molecona. Não, mas é muito legal isso. E eu uso esse espaço mais uma Você vez. falando, Oi? você falando desse molecona, todo mundo acha que eu sou mais nova que o Vini. Todo mundo. É porque é só conversar um pouquinho contigo, né? Aqui, no caso, ela tá mais formal, né? Mas. O Andrei Diloff, eu trabalhei lá, né? Eu comecei lá e depois eu trabalhei lá, antes de ir para a Austrália. Aham. E o Andrei Diloff, que é o dono da escola, e o que leva o nome da escola, ele fala que a idade da Raíssa mental ou idade dela? E daí ele fala que minha idade mental é pior do que das filhas dele, que são novíssimas. Eu falo, nossa, Show. é isso. E, Essa e- sou eu. e é muito gostoso isso, gente, porque a energia na aula deles é excepcional. Eu acho que tem um equilíbrio. Acho não, tinha um equilíbrio na época que eu fiz. Muito legal, porque o Vini ele é muito pleno, ele é muito tranquilo, muito calmo. E a Raíssa é toda espivitada, né? Você já viu. Então tinha esse equilíbrio. É igualzinho o Everton e a Dani. Inclusive, se vocês estão assistindo o Everton e Dani, fica aí a dica do espivitada e do pleno. Ele já sabe, né? Bom, Ra, tem alguma coisa que você gostaria de colocar aqui? Considerações finais? Ai, não sei, você tem alguma coisa que gostaria que eu colocasse? Não sentaria aqui e falaria da minha vida, assim, ó, pra Ah, sempre. sua linda. Pô, foi, ó, caraca, eu acho muito foda isso, porque assim, eu convidei a Kelly Reis, convidei a Marcela, convidei a Raíssa, já tô falando com o Fabiano Vivas. Eu tô convidando essa galera e, meu, eles têm um puta nome na dança e eles estão cagando pra quantos inscritos eu tenho, o canal tem, ou pra quantas pessoas eles estão falando. O que importa é o que eles falam. Olha só que coisa bacana. Isso foi uma coisa que minha parceira falou. Eles não estão se importando para quantas pessoas eles vão falar. Eles querem falar sobre dança, sobre a história, sobre tudo. Eu achei essa humildade excepcional. E eu agradeço de verdade mais uma vez a tua prontidão de aceitar o convite e não pestanejar. Foi incrível o fato de eles serem renomados, deles terem o trabalho já solidificado lá em São Paulo, no Rio, e eles, assim, aceitarem um Zé Ninguém aqui da Baixada Santista, que talvez eles nem conheçam tanto. Eu tenho até um pouco mais de contato com a Rá, mas com a Kelly, com o Fabiano e com essa galera eu não tenho muita proximidade, e eles aceitaram, assim, de bom grado, se é para falar sobre dança, se é para ajudar o cenário da dança. Tá todo mundo disposto. E eu acho muito legal isso, a humildade de vocês. E mais uma vez eu agradeço pelo teu tempo, Rá. E o que eu posso dizer sobre você é que você é uma maravilhosa, que a gente sempre... eu sempre acompanho o teu trabalho, eu sempre falo de vocês aqui na Baixada Santista. O Thiago sabe que eu sou teu fã. E que eu acho um pecado vocês não estarem aqui na Baixada Santista. Pronto. Mas, ó, isso não é problema. Acabar essa pandemia, eu vou fazer quarentena inversa, entendeu? Porque Quarentena eu tô há um ano aqui, ó, trancada. Eu vou sair, vou rodar o mundo. Não quero nem saber. Meu, eu acho absurdo você tá conseguindo ficar um ano.
Eu era um dos caras mais bitolados aqui, a galera falava. E eu comecei a trabalhar aos poucos agora, já tô fazendo algumas coisas presenciais, já tô indo pra musculação. Então tô fazendo algumas coisas, mas com muito cuidado e muita preocupação. E você tá conseguindo ficar já todo esse tempo, um ano, parada. Parada não, quarentenada, né? Parada você não tá. Quarentena. Então, É que assim, senão eu acho que eu deveria ter saído desde sempre, sabe? Porque o agora e o depois não mudam, tá? A gente tá na mesma situação, tem gente morrendo igual. Perfeito. E uma coisa que eu acho lindo é que lá na Austrália, por exemplo, em Perth, tem uma amiga que tá morando lá, uma pessoa com caso de Covid, lockdown. Então, assim, para você ver o quanto eles valorizam uma vida, sabe? Que aqui e eu tô realmente muito chocada, só que daí é a minha parte falando também, mas eu tô muito chocada com o descaso das pessoas, com o egoísmo das pessoas. Então, e assim, eu de verdade não tá fácil em relação ao lado aulas e financeiro, até porque eu tô competindo com galera do presencial, né? Então, os alunos querem fazer aula presencial, não vão fazer online. Então, também tem esse ponto. Várias pessoas vindo procurar, eu tenho uma lista de gente querendo fazer, amém, né? Eu tenho uma lista de gente querendo fazer aula particular, só que quer presencial. Então, eu anotei, fiz essa lista para eu entrar em contato quando eu voltar. Mas é isso, eu vou indicando, então assim, dói, sabe? Tipo, gente, a gente sabe o quanto é difícil ter aluno e vir aluno e tudo mais. Então, assim, é ruim, porque você sabe que você é a única que não tá ali no presencial, né? Eu e mais a escola Andreu de Loff, por acaso, a escola que eu vim, por acaso, a escola que tá fechada. E é uma escola enorme, Sim. enorme. Tem, não sei se você conhece lá, Sim. mas tem 5 salas Sim. lá. Então é um espaço enorme em Pinheiros, que não é barato. Então, assim, mas o Andrei tá segurando a bronca. E eu entendo que tem esse lado de precisar ir trabalhar. Só que eu também não entendo o porquê não há uma tentativa maior, ou porque não houve uma tentativa maior de se manter online, de fazer de tudo. O Andrei, ele de verdade, ele começou a fazer curso, se jogou em curso, tentou fazer online aqui, tentou fazer online ali, se jogou real para conseguir. Então, assim, eu vi um esforço da parte dele em tentar manter o online para não colocar, para ter responsabilidade de não colocar as pessoas, os alunos em risco. Perfeito. Então eu achei isso lindo e eu acho que é um ponto, porque todo mundo fala da minha parte, né? Tipo, mas você não tem escola, mas tem gente que tem. Sim. E eu sei que são casos e casos, eu entendo muito isso. Mas eu ainda sinto falta de um a mais, de uma tentativa maior em ficar em casa, ou se é para ir trabalhar, vai trabalhar e volta, sabe? Para ter menos gente na rua. Porque tem gente que vem, tipo, lá de longe, porque precisa fazer, sei lá, faxina, precisa ser motorista, precisa. E não tem condições de sustentar a família se não for assim, se não for no online. E daí tem gente na rua, proliferando, sabe? Perfeito. Então, Eu é super mais concordo, por Rá. isso. Eu vou, no começo, a gente foi uma das pessoas que a gente acreditou que não era o momento de voltar, né? Tudo estava acontecendo e muita gente continuou dando aula particular, dando aula presencial, de portas fechadas, mas continuaram, até porque a gente soube através as coisas correm, né? Não adianta você tentar fazer por debaixo dos panos. E a gente foi criticado no começo justamente por isso, por trabalhar online. E inclusive eu fazia parte do mesmo grupo do Andrei, que era o grupo de elite do Marcelo Grangeiro. A gente fez um empreendência lá na escola do Andrei. E aí aconteceu o grupo e tal, e o Grangeiro deu um puta auxílio pra gente construir a nossa escola online, pra gente começar os nossos trabalhos online e ainda não voltar pro presencial. Então a gente construiu o nosso trabalho online até novembro agora. É que a situação realmente ficou... e assim, pode ser uma coisa que talvez eu use como justificativa, e não quero me defender, eu acho que realmente a gente está se colocando em risco e está colocando os alunos em risco. Inclusive a gente conversou sobre isso com eles, mas a gente impôs até condições.
Mas isso não muda o fato de que a gente está trabalhando presencial e realmente está se colocando e colocando as pessoas em risco. Mas a gente fez isso de uma forma consciente, de uma forma... Sim. A gente usa máscara e face shield, álcool gel a cada troca, tem o tapete de higienização na entrada, tem higienização durante a troca de aulas, enfim, tem várias coisas que a gente faz para diminuir o risco e nenhum aluno e nenhum professor se contaminou e teve alguma suspeita de Covid aqui na escola. Isso do graças a Deus. Aí é complicado, porque eu entendo o seu lado de revolta também e eu concordo plenamente, porque teve pessoas fazendo baile sem máscara ou com máscara mais abaixa, sabe? As pessoas falavam, nem tentavam fazer o processo online, sabe? Falavam que não dava certo, que esse negócio não funcionava para dança de salão. Essa é a minha questão, a não tentativa de, sabe? Se chegar e falar assim, olha, eu tentei, eu tô fazendo, mas não tá vingando, não tô conseguindo pagar, ou não tá funcionando, sabe? Tipo, mas você vê uma tentativa de fazer o máximo possível para não voltar no presencial. Mas acontece que eu não vi essa tentativa. Então a questão não é nem o voltar, é tipo essa tentativa. Uhum. E quando volta, ainda eu sinto uma irresponsabilidade pessoal de ir para baile sem máscara e depois vai para aula e exige dos alunos máscara toda tal. Enquanto sabemos que o principal é o distanciamento, né? E a pessoa, se ela estiver contaminada, ela pode passar mesmo assim. Então, a pessoa não está nem aí, tá indo para baile sem máscara, sendo que ela é uma pessoa responsável por aquilo tudo. Sim. Teve então, um profissional aqui de um dos nomes da Baixada aqui, indo para baile, no mesmo dia, aliás, no dia seguinte, foi constatado que tava com o vírus. É muito absurdo, sem máscara, Raíssa. Aqui também aconteceu isso, de ter viajado, ter pegado e nesse mesmo dia deu aula. Então, assim, é isso que me pega, sabe? Ou as pessoas também não levarem tão a sério, tirei a máscara rapidinho. Gente, como assim rapidinho, sabe? Então, assim, eu entendo que tem coisas que não tem como, que tem que voltar, mas eu ainda acho que tá faltando, tipo, mais tentativa de fazer as coisas certas, Perfeito. de tentar lidar com isso da melhor forma, sabe? Perfeito. E assim... E eu... Perdão, pode falar. E eu tô no online, às vezes dá tipo, meu Deus, mais gente vindo procurar mais trabalho. Ontem, você falou do vídeo do Gari e do Maurício, e o Maurício, ele sempre me manda mensagem, olha a gente lá não sei aonde, olha o vídeo de não sei o quê. E ele foi chamado para várias emissoras do Rio de Janeiro, e várias emissoras me ligaram para saber da minha versão, da minha parte e tudo mais. E agora tá rolando essa notícia aqui em São Paulo. Já 2 emissoras me ligaram aqui em São Paulo, porque estava rolando lá no Rio. E aqui em São Paulo, não sei o que, se for aprovado, você pode ir na emissora? Eu falo, então. Se for depois da pandemia, eu posso. Então, sabe? Então tem tudo isso. Não é fácil, não é bom, mas eu ainda tento, tipo, segurar essa onda pelo que eu acredito, sabe? E eu ainda consigo ficar no online, eu moro na casa dos meus pais, eu consigo segurar essa bronca. Então, tô aí, no teste, tentando ficar. Eu acho super importante entender que o fato de você precisar sair de casa e trabalhar não significa que você tem que sair com irresponsabilidade. Ponto. Exatamente. Uma coisa não anula a outra. Você tem que sustentar, você tem que botar comida na mesa, eu entendo, seja com dança ou qualquer outro tipo de trabalho. Só que faz isso com consciência, faz isso entendendo que você está botando a sua vida em risco e pior, você pode estar botando as vidas das pessoas que estão à sua volta em risco. E esse é o pior. Porque você ser egoísta e irresponsável, tá tudo bem. Agora, você colocar outras pessoas nesse meio, esse é o problema. Se você não liga pro que acontece com você, eu entendo e é sua responsabilidade. Mas colocar outras pessoas em risco, pessoas com idade, com tendências, né, com propensões
Por exemplo, eu tenho bronquite, então eu tenho uma baita chance de ir pro saco, né, se eu pegar. Então, então eu não me arrisco. Então, graças a Deus eu não tive. E teve até um amigo meu que perguntou assim, a gente tava combinando de fazer o podcast, e ele falou, cara, é presencial, é online e tal? Não, eu falei online e tal, vou fazer online por enquanto. Aí ele, mas tu não pegou o Covid? Eu falei, não. Ele falou, o que você fez? Eu falei, eu segui as recomendações, eu me cuidei. Ué, sabe quando você vai no médico e aí você busca opinião médica e você sai do médico falando assim, não acreditei muito bem nesse médico não. Eu vou buscar uma segunda opinião porque eu acho que ele não é confiável. O cara estuda durante anos, se prepara, faz doutorado, trabalha na área e aí tu sai duvidando, tu que é um Zé da esquina, sai duvidando da opinião dele, né? Então, porra, se é pra você ouvir a ciência, seguir as recomendações, por que não faz ao pé da letra, segue a risca e aí, porra, dá certo, olha que legal. Eu tô bem, eu tô aqui, não peguei. Rato pegou? Não. Não? Alguém pegou da tua casa? Não. Ai, que maravilha. Deu certo! É só seguir as recomendações, desgraça. Olha, não é que funciona? Não é que funciona? Peta que pariu, viu? Ó, tem mais um papo que eu queria ter contigo, mas a gente poderia deixar para um segundo ato. O que você acha? Podemos. Legal. Super podemos. Um segundo episódio com Raíssa Matos. Porque eu quero falar mais sobre o teu lado empreendedora, sobre a tua administração com relação à tua parte no trabalho, gerencial, como que é ser uma empresária autônoma hoje, né? Você tem que lidar com as adversidades porque você não tem hoje um espaço físico fixo, né? Você trabalha em locais, então isso pode ser até mais desafiador nesse momento. Ou não, né? Ou não ter um espaço físico nesse momento pode ser menos desafiador, no caso, né? E tem... Isso é bom. E tem o lado bom e o lado ruim. Tem o lado bom e o lado ruim. E tem uma questão, assim, importante também que a gente acabou não falando, que é em relação ao assédio na dança. Tem aquele movimento que está acontecendo, Chega de Assédio, que eu acho muito importante esse movimento acontecer para que coisas mudem. Inclusive aconteceu um episódio com você, eu presenciei as tuas postagens, o que eu achei um absurdo, mas eu não vou nem comentar sobre isso, senão eu vou ficar revoltado aqui online, ao vivo, entendeu? Mas O engraçado. Falo engraçado por falar, mas não é engraçado. Isso é recorrente. Só que assim, os homens, principalmente, não têm essa noção. E algumas mulheres também não têm essa noção porque não chegam a ela isso, enfim. E a gente, por ser mulher um pouco mais pública e da dança e etc., é recorrente. Então, assim, esse foi um caso que eu me revoltei, resolvi expor mesmo, mas assim, não é o primeiro. Entendi. E isso aconteceu com um desconhecido, mas acontecem com vários conhecidos na dança, e por isso que eu acho maravilhoso esse movimento, essa página, eu achei lindo, assim. E vamos dar nome aos bois se quiser, viu, desgraça? No próximo episódio você vai estar aqui no Dança Podcast sendo revelado. Você que fica mandando, fica mandando piroco pros outros, coisa feia. É isso. Vá, vamos dar nome aos bois. Vou mostrar todas as fotos também. Bom, a gente brinca, mas é um assunto sério. A gente tá tirando sarro e assim, eu acho muito importante todo mundo dar espaço para as pessoas entenderem que isso não que não é uma coisa comum, não é legal, não é simples assim. Você mandar uma foto eu tava conversando sobre isso com a minha parceira, inclusive. Ela falou assim: isso acontece dos dois lados. Teve uma mulher que mandou a foto nua lá para um professor, só que o homem muitas vezes gosta disso, né? O homem, ele vai se sentir bem lá, garanhão. A mulher não, a mulher não é uma coisa boa, não é uma coisa legal pra mulher. E assim, mas é invasivo e assédio do mesmo jeito, dos dois lados. A diferença é que o homem não leva isso como um ponto negativo, né?
Não é legal você mandar uma foto sem ter nenhum tipo de consentimento, nenhum tipo de intimidade com a pessoa, não ter nenhum tipo de relação. E isso é um assunto que vai para mais de hora aí. Bom. Mas é um assunto bom para entrar em discussão e reflexões, né? Não vou entrar a fundo, mas assim, sempre tem os dois lados, né? Sempre acontecem das duas formas. Mas é que entra o lado do poder ali, algumas vezes questão de hierarquia, tem muitas questões que entram nisso. E também, a partir do momento que a mulher entende as intenções do cara, a forma que ele pensa, isso que é um problema. O que tá por trás daquilo. Então, assim, é a mesma coisa que às vezes eu falar, tipo, ai, seu idiota. Então, assim, tá muito claro que as minhas intenções aqui não foram além do eu te chamar idiota. A forma que eu falei, o como eu falei. Uhum. Agora eu posso falar isso com algum rancor por trás, com alguma coisa por trás. Então, assim, é o como, é a intenção que vem junto, principalmente. Óbvio que o ato em si não é bacana, mas a intenção que vem por trás. E a intenção que vem por trás, normalmente, do lado oposto, não é tão cruel. Então, quando a mulher manda, não é tão cruel quanto não vem carregado de pensamento, de poder, não vem carregado de muita coisa que vem do lado inverso. Então, assim, esse que é o ponto, porque a gente consegue muito ignorar uma foto dessa e olhar para o lado e beleza. Só que, assim, a partir do momento que a gente começa a entender tudo que vem junto, não dá mais para ignorar. Foi eu receber a foto, eu tava tremendo. E, assim, coisa que acontece recorrente, coisa que, assim, sabe? Então, sente. É ruim e isso tem que ser entendido, tipo, a carga que vem junto, sabe? Eu entendo porque, assim, o contexto de vocês é totalmente diferente, porque vocês não conseguem sair na rua com uma roupa diferente, com um decote, com um short curto, que já é um motivo para você querer ser assediada, né? Então, tem muita coisa em jogo, eu tô falando de uma coisa minúscula, mas tem muita coisa em jogo que contextualiza de uma forma onde tudo se torna pesado, tudo se torna maior do que deveria ser, né? Porque vocês poderiam estar tranquilas andando na rua, mas tem um cara mexendo com vocês. Vocês poderiam estar tranquilas no seu WhatsApp, mas até no WhatsApp tem um cara mandando foto do negócio, entendeu? Então, eu entendo que tudo tem um peso maior pra vocês, né? Mas essa ideia de sempre fazer contraponto, sempre olhar do outro lado, se fosse no lado inverso, como é que seria? Eu gosto muito dessas reflexões, até para ver a que ponto não está sendo exagerado a reclamação, até que ponto não passou do ponto. Então, é legal, mas também é legal entender que mesmo assim são contextos diferentes, são cargas diferentes e tudo mais. Então, eu acho legal essa visão para outro lado, até porque é isso que muitas pessoas pensam também. Ah, mas do lado inverso também acontece. Mesma coisa que o assédio na dança, também acontece o inverso. Uhum. Sabe? E, inclusive, não sei quem... Eu não acompanho o BBB, mas não tem como não acompanhar esse BBB. Então, me mandaram um vídeo da Carol com um cara. Forçando o beijo, basicamente. Dando beijo, exatamente. Deu até zoei. Eu falei assim, é tipo os boys na balada que fazem com a gente. E é isso, é exatamente isso que acontece. Tá acontecendo no inverso, mas foi colocado como, nossa, que ruim, né? Todo mundo comentando, nossa, que chato. É chato, é o que a gente recebe toda hora que a gente vai na balada. Mas dá pra ver também que acontece o oposto. Sim. Sim. Só que ainda assim com cargas diferentes. Exatamente. Então é legal analisar isso, Sim. perceber isso. Até as mulheres também perceberem isso. Sim. Quando elas fazem. E normalmente, e eu reforço, eu falo no papel de homem com tranquilidade. Todas as vezes que eu tomei investida e eu quis corresponder, eu não me senti mal com aquilo. Quando a pessoa investiu em mim e eu correspondi. Agora, quando a pessoa investiu em mim, uma mulher investiu em mim e eu não correspondi, eu nunca vi uma mulher tentando beijar um homem à força, a não ser nesse episódio aí da Carol Conká, mas nenhuma mulher me forçou a beijar ou foi lá e colocou as coisas pra fora no negócio, me forçou contra a parede. São pesos e medidas diferentes, eu entendo, tá tudo bem.
né? A mulher, ela ela nunca se excedeu comigo. Então eu nunca me senti também invadindo o espaço da mulher. Toda vez que eu investi numa mulher e ela não correspondeu, eu recuei. Pronto, acabou. Eu acho que é simples assim. Se é não, acabou. Como a gente conversou quando eu conversei com a Marcela. E pra mim é simples, né? No caso de se eu mostro interesse pela pessoa e a pessoa não mostra interesse por mim, acabou aí. Não tem continuidade, não tem continuação. Então, pra mim seria simples assim, né? A minha vida seria maravilhosa, a da mulher seria maravilhosa, porque eu não vou invadir o espaço de ninguém. Mas nem todo mundo pensa assim, nem todo homem pensa assim, né? E se você... A minha parceira, ela é dançarina de fit dance e dança do ventre. Então ela rebola até o chão, vai, quebra tudo. E você imagina os recados que ela recebe, né? Então, assim, se uma pessoa que é da dança de salão, que não é algo tão forte quanto ir até o chão, rebolar e tal, na visão de um machista, o que dirá uma pessoa que vai até o chão, né? E hoje eu tô com essa pessoa e é tranquilo pra mim. E o fato dela rebolar até o chão, pra mim, não me incomoda em nada, não me afeta em nada. E ela recebe uns recados foda aí, né? Enfim. Bom, mas isso vai ficar pro segundo episódio. Boa. Fechou o rolê, você lembra disso? Fechou o rolê, eu lembro disso. Tu fez isso, todo mundo fazia isso na aula. É verdade. Fechou o rolê. Boa. Tu faz isso até hoje, né, Baitola? Ai, da hora. Papo gostoso, viu, Rá? Muito bom. Gratidão pelo teu tempo mais uma vez. Eu agradeço o convite, agradeço por ter lembrado de mim, pelo convite, pela conversa delícia. E bora ter mais conversas. Bora. Da hora. Tamo junto. Ó, se você quiser acompanhar o trabalho da Raíssa de perto, como é que tá teu Instagram, Rá? No Instagram, raissa.matos.danca. Boa, com dois Raissa T's. com 2 T's. Boa. Matos com 2 T's e dança sem o cedilha. Boa. Então, raissa.matos.danca. Vou até colocar aqui e na lá tela. tem o caso do assédio que o Thiago comentou. Tem o caso... Tem os vídeos de perguntas do Pergunta Rá, que me fizeram também. Tem lá, que foi o que o Ti comentou também, que teve um vídeo meu e do Vini. Então tem lá também no Responde Rá. O Ti falou que o nosso segundo encontro também vai falar sobre o lado empreendedor, tal. E algumas pessoas me perguntaram sobre organização. Vai sair um vídeo hoje, inclusive. Show. Então, tudo lá também que teve nessa conversa tá por lá. Legal. Então, ó, @Raissa com 2 S, .matos com 2 T's, .danca. Isso. Perfeito. Exatamente. Já coloquei aqui na tela, galera. É só seguir e acompanhar o trabalho dela lá no Instagram ou no Facebook, que tá Raíssa Matos. Né? Isso. É isso? É isso mesmo. Maravilha. E aí você pode acompanhar de perto tudo que a Rá tá postando lá. Ela tá postando, inclusive, um pouco sobre a história dela com o Vini e tal. Eu dei uma olhadinha por cima. Mas se você quiser saber realmente a fundo, confere esse vídeo aqui inteirinho e o próximo episódio também, que vai ter a história completa, tudão, sem cortes e dando nome aos bois. É isso. Boa. E, mais uma vez, gratidão pela sua audiência. Você que está aqui acompanhando o Dança Podcast. Espero que você esteja gostando. Tenho certeza que você tá, né? Com convidados desses, né? Não tem como não gostar. Pronto. Essa é a Raíssa, ó. Acabou, né? Você falou que acabou, eu tô aqui brincando. E se você quiser se inscrever no canal... O que é isso, Raíssa? Gente, é uma blusa que eu ganhei muito legal. Mas pode continuar falando. Dos Flintstones. Ai, meu Deus. E se você quiser acompanhar o canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Deixa seu like, seu comentário para fortalecer e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, para que mais pessoas conheçam a história pessoal e profissional da Raíssa Matos. Tá bom? Beijo. Um beijo, muito obrigada. Tamo junto, gente. Até o próximo episódio.